Muito bem. Então, pessoal, muito boa noite mais uma vez aos que estão aqui presentes. Nossa saudação também a quem estiver ouvindo a nossa gravação. E hoje nós temos praticamente uma continuação do nosso último estudo do texto, que foi na quinta passada, o estudo do texto sequencial, que na quinta-feira nós vimos a condição da realidade, onde nós vimos a diferenciação entre o mundo real e o mundo da percepção dual, do mundo do nível comportamental. E hoje nós temos o problema e a resposta, que também trará uma visão muito segura, muito real, sobre o mundo real, para que nós possamos distinguir entre os dois, entre o mundo do sonho e o mundo real. Por que isso se faz necessário? Porque a nossa mente, para receber a correção, para voltar a lembrar de quem ela primeiro precisa corrigir a sua percepção. E enquanto a mente estiver firmemente acreditando que ela faz parte de um mundo separado, de um mundo físico, do mundo comportamental, não há como se lembrar de quem ela é, porque Deus não nos criou assim. Deus que, que é amor, que é espírito, ele se estende e na sua extensão nós somos, e sendo assim, nós somos um pensamento de Deus. E como criação no céu, nós temos também os pensamentos de criação, que por sua vez também criam iguais à fonte. E o mundo real, ele, diferentemente da dualidade do conflito, ele é do nível já dos pensamentos, porque é um mundo que reflete a realidade do céu. Ainda é ilusão, mas já é uma ilusão que não se opõe à realidade. Isso nós vimos na quinta passada, e hoje nós vamos ver, então, a conclusão deste capítulo Deus ou Ego, Jesus falando mais sobre isso, o problema e a resposta. E nós já vimos agora, nessa última terça-feira, que o problema, ele é sempre colocado dentro da dualidade, dentro da percepção, porque só onde há dualidade é que é possível perceber problemas. Onde tudo é um, não há problemas. E a resposta que nos é colocada por Deus, pelo Espírito Santo, ela é num nível onde ela corrige o fato de nós percebermos problemas. Não é a resposta do problema em si, porque o problema em si é uma ilusão de percepção, mas é uma resposta, como nós vimos na terça-feira, sobre o fato de acreditarmos que temos problemas. Quando isso é corrigido, o problema desaparece. E essa resposta, ela retrata o mundo real. E para nós vermos isso da forma como Jesus nos coloca aqui, é que nós vamos fazer essa leitura comentada de hoje, vamos rever essa sessão. E antes de iniciar isso propriamente dito, eu convido vocês a nós nos prepararmos para esse momento, que é o momento que nós nos colocamos diante do Espírito Santo, que nós abrimos a nossa mente para ele, para a aprendizagem, aquietando nossos pensamentos superficiais e barulhentos, nossos autoconceitos. E para isso nós podemos aquietar também a nossa atenção física, através de uma respiração pausada, colocando-nos confortavelmente, de modo a que possamos realmente entregar
a nossa capacidade de aprendizagem ao Espírito Santo, para que ele nos conduza nesse momento, nesse estudo de o problema e a resposta, porque sabemos que o Espírito Santo tem a resposta para todos os questionamentos, se nós soubermos qual é o questionamento. O ego diz que o questionamento são muitos. O Espírito Santo sabe que todo questionamento, ele é baseado no fato de que nós esquecemos quem nós somos, esquecemos quem é o irmão, esquecemos o que é a realidade da criação e esquecemos que por detrás de um sonho projetado de dualidade, nós temos o mundo real, nós temos o sonho feliz. E é esse mundo real que antecede a condição na qual Deus pode nos alcançar novamente, transformando ou elevando a condição de percepção em conhecimento novamente. E Jesus, ele inicia essa sessão nos explicando que o curso, essa jornada na qual o Espírito Santo tem o objetivo de nos mostrar o mundo real, esse curso, ele é muito simples. E talvez não sintas que precisas de um curso que no final te ensina que só a realidade é verdadeira. Então, isso parece muito óbvio, parece que o ego também concorda rapidamente que a realidade, se é realidade, é verdade, é verdadeiro. Porém, nós esquecemos o que é a realidade. Nós acreditamos numa fantasia, num sonho, de que esse sonho, essa fantasia seja realidade. Por isso que Jesus diz aqui, mas acreditas nisso? Acreditas realmente que só a realidade é verdadeira? Dentro da dualidade, é óbvio que nós acreditamos que muita coisa também é verdadeiro e que é só uma projeção da culpa, é só um fracionamento. Por isso ele segue dizendo, quando perceberes o mundo real, reconhecerás que não acreditavas nisso. Entretanto, a rapidez com que a tua nova e única percepção real será traduzida em conhecimento não te deixará mais do que um instante para reconheceres que só isso é verdadeiro. Que significa que o mundo real, o sonho feliz, não é uma forma de vivenciar eternamente ou quase sem fim dentro da separação, dentro da percepção, porém com a percepção corrigida ou sem dor, sem sofrimento. Por que é apenas um instante? Porque tão logo nós alcançamos esse estado e só essa condição do mundo real, quando só essa for a nossa percepção, e quando só acreditarmos nisso, nós estaremos prontos para o conhecimento, para o próprio Pai dar o último passo e transformar toda a percepção em conhecimento novamente, porque só o conhecimento é a condição do céu. Mas a percepção real, ou então o mundo real, ele é necessário para que nós possamos voltar a ter paz na mente. Então, no mundo real, a mente está totalmente em paz. E uma vez estando em paz, é um instante a mais para Deus dar o passo. Seguindo aqui no 1,6, e então tudo, tão logo nós atingirmos a condição mental do mundo real, e então tudo que fizeste será esquecido, o bom e o mal, o falso e o verdadeiro. Ou seja, tudo dentro do sonho, por ser só projeção, será totalmente esquecido. É como nós termos tido um sonho à noite, mas quando nós, no afazer do dia, esquecemos do sonho, não voltamos mais a ele, simplesmente ele desaparece. Assim, o mundo dual, a percepção de bom e mal, de alto e baixo, o falso e verdadeiro, que nos fere, que nos traz alegrias,
mas que é composto de dualidades, isso tudo será esquecido. Pois quando o céu e a terra venham a ser um, mesmo o mundo real sumirá da tua vista. Céu e a terra serem um significa que não haverá mais consciência e conhecimento. Não haverá mais nada a ser percebido fora do reino de Deus, porque a mente estará novamente sã. Ela estará novamente na sua condição real. Ela não estará mais dormindo. Estará novamente ciente do Pai e da criação. O fim do mundo não é a sua destruição, mas a sua tradução em céu. Então, não há sacrifício algum nesse processo todo, porque o mundo ele nunca foi real em primeiro lugar, esse mundo dual. Então, ele não será destruído. Ele simplesmente será traduzido em céu, como nós vimos na leitura anterior, os pensamentos amorosos, que são a única realidade que compõe esse sonho aqui, eles serão traduzidos em céu. Então, o que não é céu simplesmente será reconhecido, nem mais será reconhecido, não será mais visto, porque nunca existiu. A reinterpretação do mundo é a transferência de toda a percepção para o conhecimento. E esse é o passo final de Deus Pai, fazer essa reinterpretação, essa transferência de toda a percepção novamente para o conhecimento. Aqui no 2, nós temos essa alegoria que Jesus faz a criancinhas e também a explicação do que Jesus queria dizer com isso. Porque quando se fala que o reino de Deus é composto pelas criancinhas, pelas crianças, como é dito na Bíblia, ou é preciso se tornar como uma criança para entrar no reino de Deus, a percepção dual, ela acreditava que estava sendo dito que as crianças têm uma mente pura, inocente, quando na verdade nós sabemos que as crianças, elas vêm assim como nós já fomos crianças, e nós viemos ao mundo pela culpa, ou por acreditar na separação, e para nos identificar dentro de um corpo físico e psicológico, para fugir da presença de Deus, todas as crianças vêm pela mesma culpa, então elas vêm pela crença na separação de Deus. Então, não é esse o ponto de vista ao qual Jesus se referia quando ele dizia que o reino de Deus, para ser alcançado, é preciso que nós nos tornaríamos como crianças. E ele diz isso aqui: a Bíblia te diz para vires a ser como as criancinhas. As criancinhas reconhecem que não compreendem o que percebem e por isso perguntam aquilo que significa. É esse o significado. As crianças, elas não são arrogantes, com um aninho, com 2 aninhos, elas não têm uma arrogância de dizer que elas sabem tudo no mundo o que é cada coisa. Muito pelo contrário, elas perguntam o tempo todo, elas estão o tempo todo abertas para descobrirem o que é isso, porque elas não pressupõem e sabem as coisas. Então, esse é o diferencial. A criancinha, ela está muito à frente, vamos dizer assim, do adulto que acredita que compreende as coisas. A criança, ela vem nessa sala de aula com a mentalidade aberta para a aprendizagem, e por isso que ela pede, e assim nós também devemos pedir ao Espírito Santo, não pressupor que nós sabemos para que servem as coisas dentro do mundo dual. Essa é a condição de nós mudarmos da percepção do mundo dual para o mundo real, para o sonho feliz. Se nós presumirmos que sabemos para que serve algo dentro do mundo real, como ele vai dizer aqui adiante, nós sequer vamos perguntar ao Espírito Santo para que isso serve. Vamos tirar nossas próprias conclusões e assim não estaremos abertos para a aprendizagem ou não estaremos abertos para o Espírito Santo nos dizer para que serve isso. E a correção de
todas as coisas dentro da dualidade, todas as coisas que acontecem aqui, elas servem para uma coisa só, para a correção, para nos elevarmos da condição de mundo dual para o mundo real, para corrigirmos a nossa mente. E isso se dá quando nós não pressupomos que sabemos para que servem as coisas e pedimos ao Espírito Santo. E o Espírito Santo sabe que todas as coisas servem para serem desfeitas em seu propósito inicial. Então, servem para o perdão, para que, desfeito o propósito de separação, a nossa mente esteja pronto para reconhecer o nível que acontece em pensamento do mundo real. E aqui seguindo, então, não cometas o equívoco de acreditar que compreendes o que percebes, pois o seu significado está perdido para ti. No momento que nós, na nossa consciência individual, nós identificamos com a individualidade, nós já perdemos o sentido da compreensão de para que servem as coisas dentro do conceito que nós nos aliamos à separação, ao ego, ou à consciência individual dentro de um corpo físico e psicológico. Nós só o fizemos porque ainda não estivemos no mundo real, não aceitamos a correção. Por isso que escolhemos ao ego, a individualidade. Mas ao fazer isso, nós perdemos o significado de todas as coisas. No entanto, o Espírito Santo guardou o seu significado para ti, e se permitires que ele o interprete, ele restaurará para ti aquilo que julgaste fora. Aqui está a necessidade da mente vazia ou aberta, mente que não se reveste de uma couraça de proteção ou de uma arrogância de declarar que ela sabe que para que servem as coisas, ou que ela sabe que ela está sendo injustiçada ou ferida, ou que ela sabe que ela é melhor que o outro, enfim, que ela se vê separada da totalidade. Uma vez que nós temos essa percepção, nós estaremos fechados ao Espírito Santo. Mas se nós viermos com uma atitude, como uma criancinha pequena, que simplesmente pergunta, ela nem questiona para o que é aquilo que ela vê, por primeiro, que não lhe foi ensinado ainda, ela simplesmente serve para que isso funcione, para que isso serve, nós pedirmos para cada caso específico que nos afeta, nós pedimos ao Espírito Santo para que serve isso, não pressupondo que nós estamos sendo vítimas deles, mas simplesmente pressupondo que perdemos o real significado disso, o Espírito Santo vai nos dar o real significado. E aí, ele, que sempre fala a favor do mundo real, nos mostrará ou de volta uma consciência na qual a paz reina, na qual a paz retorna à nossa mente, e a nossa mente, ela não mais se contrapõe a Deus, e por isso todo conflito desaparece. Então, o Espírito Santo reinterpreta tudo, porém, enquanto pensares que conheces o seu significado, não verás necessidade de perguntar isso a ele. Isso é lógico, se nós já pressupomos para que serve essa situação, essa condição, ou esse estado, essa pessoa, se nós, por conta própria, sem estarmos na mentalidade do Espírito Santo, entendermos que nós sabemos para que serve, nós não vamos pedir para o Espírito Santo, porque acharemos que isso não é uma questão para nós. Não conheces o significado de nenhuma das coisas que percebes. Veja o quanto Jesus, nas suas lições, nas 365 lições, o quanto nas primeiras lições, a primeira lição
e todas as demais lá no começo, elas foram feitas para reverter o nosso sistema de pensamento. O quanto ela se inicia nos mostrando o quanto nós não conhecemos o significado das coisas. E aqui no texto, então, ele diz a mesma coisa. Se nós já captarmos isso aqui, e isso fizer sentido e nós nos abrirmos ao Espírito Santo, nós nem precisaríamos mais das lições, porque já teríamos aprendido as lições. Mas Jesus sabe o quanto nós precisamos repetir isso, e por isso as lições vieram para reforçar isso. Vamos ver aqui no chat aqui da Tatiana. No Espiritismo diz que fomos criados simples e ignorantes. Compreendi agora de uma outra maneira essa frase. É realmente, se o Espiritismo se refere a um ser individual, não existe inocência dentro da individualidade, porque a individualidade não é real. Só existe uma mente, no momento que ela se fragmenta e se divide em consciências separadas, ela só o faz porque a mente estava culpada, sentindo-se separada de Deus. E para fugir, então, da mente, houve essa fragmentação. Então, só o que está ciente de Deus é realmente inocente. Agora, o simples e ignorante, no caso da criança, isso, na verdade, é a grandeza dela, e não a ignorância. Ela pedir para que serve isso. Obrigada, Tatiana. Seguindo aqui no 3, nenhum pensamento que tens é totalmente verdadeiro. Dentro da consciência individual, nós temos, como nós vimos na sessão anterior, só os pensamentos amorosos têm partes reais do amor, porque nós não existimos só no ego. É impossível deixar de ser de Deus. Mas dentro da separação, sempre há algo de ego, ou não acreditaríamos em separação. Por isso que nenhum dos pensamentos dentro da mente separada é totalmente verdadeiro. Reconhecendo isso, começas com firmeza. Então, isso é ser verdadeiro, é ser real, é abrir-se, reconhecer que realmente isso que acredito que são meus pensamentos aqui, se eu nem sei o significado do que eu penso, então como que é um pensamento verdadeiro? Os pensamentos verdadeiros que nós temos com Deus são repletos de significado, porque eles são criação. Se não tem significado, então não são verdadeiros. Não estás sendo guiado equivocadamente, não aceitaste guia nenhum. Então, dentro dos pensamentos separados, na verdade, não há uma força além de Deus nos guiando equivocadamente. Nós poderíamos dizer o ego. O ego nós fizemos, nós o colocamos, nós demos, após fazê-lo com a crença da separação, nós outorgamos o poder a ele, da nossa mente a ele. Então, nós fizemos primeiro o ego. E o ego nunca nos fez, mas o ego nos faz acreditar que ele nos fez. Mas se nós fizemos o ego, na verdade, nossa mente equivocada, ela não tem guiança alguma, ela simplesmente é um caos, é algo impossível um impossível ao qual foi dado realidade. É isso que é, por isso que ela não tem guiança nenhuma. Instrução na percepção é a tua grande necessidade, pois nada compreendes. Então, de fato, nós precisamos de instrução na nossa percepção para percebermos tudo verdadeiramente. E perceber verdadeiramente é ver o mundo real. E por conta própria, como nós não compreendemos nada, nós não temos essa capacidade de ver o mundo real. Só com a visão do Espírito Santo é que nós podemos vê-la. Então, nós não compreendemos nada. Reconhece isso, mas não aceitas
não aceites, pois a compreensão é a tua herança. Ou seja, reconhece que tu não compreendes nada, mas não aceites que tu foste criado para não compreender nada. Não aceite, reconhece que essa é a condição atual, mas não aceite porque ela não é real. Ela é porque nós nos colocamos nessa condição, porque, na verdade, a compreensão de todas as coisas é a nossa herança como criação de Deus, como extensão de Deus. Deus nos criou compartilhando de todo o seu conhecimento. Ele não reteve nada para si. Então, na verdade, nós compreendemos tudo, apenas esquecemos dessa compreensão. As percepções são aprendidas e tu não estás sem um professor. Nós aprendemos a percepção equivocada, ela não nos foi dada. Nós a aprendemos passo a passo e pagamos um preço altíssimo de sofrimento para aprender essa lição. Agora nós precisamos aprender uma outra lição, essa lição de correção, a lição do amor, e o Espírito Santo é esse professor. Ele tem nos ensinado essa nova percepção, essa percepção do mundo real. Então, o professor, o Espírito Santo, é o único professor que pode nos ensinar o que é o mundo real. Entretanto, a tua disponibilidade para aprender com ele, com o Espírito Santo, depende da tua disponibilidade para questionar todas as coisas que aprendeste por conta própria, pois tu que aprendeste mal, não deveria ser o teu próprio professor. Então, nós precisamos questionar, estar abertos para abrir mão de todo o próprio autoconceito que nós temos, porque ele foi mal aprendido e aprendido por nós mesmos. Nós nos colocamos como nosso professor. Nós poderíamos dizer que o ego foi o nosso professor, mas nós fizemos o ego e depois o aceitamos como nosso professor. Então, na verdade, se nós fizemos o ego, então nós mesmos nos colocamos nessa condição e aprendemos muito mal, porque aprendemos sobre um universo que se opõe a Deus, o que é claramente impossível criar algo além da fonte criadora. Mas nós acreditamos nisso. Então, passamos a acreditar no impossível. Ninguém pode recusar a verdade a não ser a si mesmo. Então, a verdade ainda está dentro de nós, mas nós podemos negá-la, mas somente para nós mesmos. Ninguém o fez por nós. Entretanto, Deus não irá te recusar a resposta que ele deu. Deus deu a resposta a nós, ao nosso mundo imaginário. Ele nos deu quando nós fizemos uma ideia de separação de um mundo além de Deus, que iniciou-se em pensamento, e esse pensamento, embora fantasioso, ele era puro, e Deus deu a sua resposta, o Espírito Santo, para guardar o pensamento, todos os pensamentos amorosos dessa imaginação para nós, nós poderíamos ter imediatamente aceito esse pensamento do Espírito Santo e voltado ao conhecimento. Mas como decidimos de ser nossos próprios guias, de ser o nosso próprio professor na nossa mente, nós nos identificamos com o mundo de oposição, com o mundo dual, com o mundo em oposição a Deus, e isso é a condição ou a razão do sofrimento da nossa mente. Então, se Deus deu a resposta, pede então o que é teu, mas não foste tu que o fizeste, e não te defendas da verdade. Pede ao Espírito Santo qual é a resposta. O Espírito Santo, em resposta a cada questão específica nossa, como nós vimos na terça-feira, o Espírito Santo, a resposta dele, ele vai mostrar em contrapartida ao nosso mundo conflitado, o mundo real. A resposta, e o mundo real é repleto de paz. Então, a resposta real do Espírito Santo sempre trará a paz na mente.
ela mostrará o mundo real. Tu fizeste o problema ao qual Deus respondeu. Então, nós que pensamos a separação, Deus respondeu. Deus deu o mundo real para nós em resposta ao nosso mundo dual. Portanto, pergunta a ti mesmo apenas uma simples questão. Isso em cada situação específica, como nós já vimos. Eu quero o problema ou eu quero a resposta? Então, eu quero a situação de sofrimento desse mundo ou eu quero ver o mundo real que há por detrás desse mesmo mundo de sofrimento. Por detrás desse sofrimento, ao invés desse sofrimento, eu tenho direito, porque é uma resposta de Deus de ver o mundo real, mas eu tenho que pedir por essa resposta. Como Jesus diz, nada é mais simples do que dizer que peça para receberes. Então, eu tenho que me decidir. Eu quero o problema, eu quero focar em estar certo, em dizer que eu sei o significado e que o significado me fere, ou eu quero a resposta. Se eu quero a resposta vai além do problema, ela está acima do problema. E é nisso que, por efeito secundário, por eco, até as coisas aparentemente do problema se resolvem. Os milagres estão aqui para abençoar esse mundo imaginário. Não é porque ele não é real que ele não possa ser abençoado. Ele é abençoado pelos milagres e nisso as situações se resolvem, mas por efeito secundário, nunca nunca como sendo o fim ou a busca de soluções como sendo o fim, a resposta para o problema, aí nós estamos decretando que o problema é real e a resposta será do ego, tanto quanto o problema é. Mas se aceitarmos que queremos a resposta em lugar do problema, e não a resposta do problema, a resposta em lugar do problema, aí estaremos nos abrindo para o Espírito Santo. Decide-te pela resposta e tu a terás, pois haverás tal como é, e ela já é tua. Deus já nos deu a resposta para cada questão específica. O Espírito Santo tem um modo específico de nos mostrar a resposta, como nós vimos já na terça-feira. Por isso que o 5, isso na verdade a gente já comentou na terça, de como que o Espírito Santo tem, aparentemente, para cada questão específica, uma resposta específica, mas a resposta específica é como trazer a paz, e a resposta do Espírito Santo para tudo é a volta da condição da paz e o reconhecimento da unicidade em tudo. E se a minha mente está perturbada com uma coisa específica, o Espírito Santo dá a resposta dentro dessa coisa específica, porque ela, na verdade, é tudo e ao mesmo tempo é específico, enquanto nós precisarmos desta forma de respostas. Quando a nossa mentalidade estiver totalmente abstrata, aberta, não haverá mais questões específicas e o Espírito Santo não precisará mais trazer formas específicas de resposta. Só vou terminar aqui no 5:7. Podes ter medo da sua especificidade por medo do que pensas que isso exigirá de ti. Posso ter medo de receber uma resposta específica que seja diferente da resposta que eu queria para um problema, porque tenho medo disso, da paz, na verdade. Contudo, só perguntando é que vais aprender que nada que venha de Deus exige nada de ti. Então, na verdade, parece que não, mas quando nós não aceitamos de ouvirmos a resposta da paz do Espírito Santo, que vai além do problema, é porque nós achamos que, então,
aquilo que estava dentro do problema, Deus vai tirar isso de mim, então vai desaparecer. Se é uma questão de saúde, então Deus vai tirar essa pessoa de mim. Não é nada disso, como ele diz aqui. Nada que venha de Deus exige nada. Deus nunca exige ou pede um sacrifício, porque Deus desconhece sacrifícios. Então, não há razão alguma de nós termos medo de não receber uma resposta dentro da formulação do problema, porque se nós recebermos uma resposta além desse problema, nós perderíamos aquilo que nos é caro dentro do problema. Bem pelo contrário, como ele diz aqui, Deus dá, ele não tira. Deus não vai tirar nada de nós para nos restituir a paz. Deus não vai tirar nada do nosso sonho para, então, a nossa mentalidade ficar em paz. É nós, quando finalmente tivermos a mente corrigida, que veremos o mundo real e deixaremos de acreditar na dualidade. Mas enquanto ela nos for a nossa percepção, Deus, o Espírito Santo, não vai exigir nada, nós não vamos perder nada, mas vamos ganhar tudo. Quando te recusas a perguntar, é porque acreditas que perguntar é tirar ao invés de compartilhar. Então, por que isso? Porque no nosso conceito individual, nós achamos que temos aquilo que um outro nos deu, ou para nós termos, o outro tem que perder. E nós projetamos isso para o Espírito Santo também. Então, temos medo da resposta do Espírito Santo, porque ainda queremos esse mundo dual. Mas o Espírito Santo não exige nenhum sacrifício, ele somente quer a nossa mente de volta. E a nossa mente de volta no sentido de que nós tenhamos a paz novamente na mente, que nós nos reconheçamos uns aos outros como sendo parte da mesma mente do Filho de Deus, e nisso a paz é restituída à nossa mente. É somente isso que o Espírito Santo quer. Seguindo aqui no 6, o Espírito Santo te dará somente o que é teu e nada tirará em troca. Então, novamente, não há razão para temermos ao Espírito Santo, pois tudo é teu e tu o compartilhas com Deus. Então, tudo que é real, só os pensamentos amorosos, só o que não conflita é real, isso tudo é meu, é nosso, e nós o compartilhamos entre todos, entre cada fracionamento de mente individual, e o compartilhamos com Deus. Essa é a realidade de tudo. É o entendimento, a compreensão disso que faz o mundo real. Compreendendo isso, nós estamos no mundo real. O Espírito Santo, cuja vontade é apenas restaurar, seria capaz de interpretar equivocadamente a pergunta que tens que fazer para aprenderes a sua resposta? Então, o Espírito Santo não se engana nas nossas perguntas. Por mais que nós as façamos de modo errado, a resposta dele sempre é certa. Nós podemos ainda equivocadamente pedir por coisas que nos mantêm dentro da dualidade, ou dentro da dor, dentro do conflito, porque não sabemos distinguir o que é que realmente faz a nossa mente voltar a ter paz. Mas o Espírito Santo não se engana, ele reinterpreta tudo, ou a expressão de amor, o pedido de amor. Então, ele não se engana. Tu viste a resposta, mas compreendeste mal a pergunta. Nós não sabemos fazer a pergunta real para nós mesmos quando nós queremos respostas que nos mantenham dentro do conflito, que apenas solucionem o conflito, mas que mantenham a separação ainda existindo. Isso só iria nos ferir. Por isso que nós não compreendemos a pergunta, mas a resposta da unicidade nós já recebemos. Recebemos ela por Deus e nós a ouvimos. Acreditas que pedir a orientação do Espírito Santo é pedir a privação.
Então, justamente por acharmos que nós temos um investimento e que queremos aquilo que nos fere, é que nós achamos que o Espírito Santo vai nos privar de algo. Pequena criança de Deus, tu não compreendes o teu Pai. Acreditas em um mundo que tira, porque acreditas que podes ganhar tirando. O ego é assim, dentro da dualidade, para eu ter o outro, teve que abrir mão. Então, nós acreditando num mundo que tira para ganhar, nós achamos que Deus vai fazer do mesmo jeito. E com essa percepção, perdeste de vista o mundo real. O mundo real não conhece o tirar. O mundo real, ele só dá e ele recebe porque ele dá. E ele só conhece os pensamentos amorosos. Então, ele dá amor e ele recebe amor. Em troca de seu pensamento amoroso, todos os pensamentos de amor voltam a ele. E isso é dentro dos pensamentos, para ver novamente que o mundo real, ele não pode ser um mundo físico. Ele é visto aqui, mas ele é compreendido na mente. A mente deixa de ver o físico, porque o físico, ele não é real, ele é apenas visto através de um instrumento, como uma visão física, como sentidos físicos, que foram feitos para ver esse mundo real. Mas a nossa mente, ela consegue ver o mundo real, porque ela consegue captar e compreender os pensamentos amorosos, e nisso não há nada a ser tirado, mas tudo é dado. Tens medo do mundo, conforme o vês, mas o mundo real continua sendo teu, basta pedires. Realmente, o mundo dual do ego, ele só fere mesmo, ele conflita, ele é dual, ele é amedrontador mesmo. E nós temos medo desse mundo. Mas nós podemos, bastando pedir, receber o mundo real. Nada de Deus irá escravizar o seu filho. Então, antes disso, não negues a ti mesmo, então, o mundo real, porque ele só pode libertar-te. O mundo real liberta a nossa mente da culpa, porque ela restitui a consciência do amor à nossa mente. E a mente restituída do amor, ela não tem mais o amor de Deus e ela está pronta para o despertar. Nada de Deus irá escravizar o seu filho, a quem ele criou livre e cuja liberdade é protegida pelo que ele é. Bem-aventurado és tu que estás disposto a perguntar a verdade de Deus sem medo, porque é só assim que podes aprender que a sua resposta é a liberação do medo. Então, nada que seja solucionado dentro da dualidade com a dualidade vai acabar com o medo, porque sempre haverá uma brecha por onde ainda nós poderemos nos ferir. Mas no mundo real, onde somente o que é amoroso, os pensamentos amorosos são percebidos, a mente, ela percebendo apenas o amor, ela é liberada totalmente do medo. E essa é a resposta do Espírito Santo. E Jesus segue aqui dizendo, falando no nosso ser tal como nós somos. Linda criança de Deus, tu só estás pedindo o que eu prometi. Acreditas que eu poderia enganar-te? Então, nós só queremos a paz de volta, o conhecimento novamente de quem nós somos. E nós somos amor, assim como Deus é. E nós só não estamos cientes disso. Então, Jesus, ele quer nos restituir isso. O reino do céu está dentro de ti, dentro da nossa mente. Acredita que a verdade está em mim, porque eu tenho conhecimento de que ela está em ti. Então, acreditar que Jesus, ele despertou para o reino de Deus dentro de si. Ele está ciente dele, mas quando ele despertou, ele viu que o mesmo reino é o mesmo que está em
cada um de nós. Por isso que ele sabe que também está em cada um de nós o reino de Deus. Os filhos de Deus não têm nada que eles não compartilhem. Então, tudo que é real, tudo que é amoroso é compartilhado. E o que não é compartilhado não existe, não é real, é ilusão, é o mundo dual, é o mundo do ego, e é isso que nos fere. O que não é compartilhado nos fere. Porque não, mas nos fere porque estamos enganados em relação a quem nós somos. Pede a verdade a qualquer filho de Deus e terás pedido a mim. Então, pede a verdade ao Cristo no irmão. Ao invés de ver um irmão separado ou um ego, lembra-se de que dentro dele a realidade ainda é o Cristo. E pede a esse Cristo a realidade e terás pedido a Jesus. Nenhum de nós deixa de ter a resposta dentro de si para ser dada a quem quer que a peça. Pode ser a pior pessoa do universo. Se nós pedirmos ao Cristo dentro dela a resposta para a nossa percepção equivocada que acreditava que ela era esse ser ruim, o Cristo nela responderá a nós. Pede qualquer coisa ao Filho de Deus e o seu Pai te responderá, pois Cristo não é enganado em seu Pai e seu Pai não é enganado nele. Então, o Pai não se engana em quem é o Cristo. Deus não está enganado em sua mente em quem cada um de nós é. Ele sabe que nós somos o seu filho, a imagem e semelhança dele próprio, que nós somos o seu filho amado, em quem ele se compraz. Deus nos vê como Cristo, porque essa é a nossa única realidade. Tudo mais é nosso pesadelo. Não, e isso aqui é muito importante aqui. Não te enganes, portanto, em teu irmão e vê apenas os seus pensamentos amorosos como a sua realidade, pois negando que a sua mente esteja dividida, tu curarás a tua. Então, não te enganes, não equipares o comportamento errático do teu irmão com com os pensamentos amorosos que a mente dele contém. Só acredite no que é amoroso nele. Tudo mais pode ser desfeito porque não é real. Somente o que é amoroso é verdadeiro, e mesmo que o irmão não esteja ciente disso e ele ache que ele é o comportamento errático, cabe a nós ver o Cristo nele, ver a inocência nele, ver a imagem e semelhança do Pai nele. E, como diz aqui, negando que a mente dele seja dividida. Ele é o Cristo, nossa mente será curada dessa forma. Aceita-o como seu Pai o aceita e cura-o em Cristo, pois Cristo é a sua cura e a tua. Então, Deus aceita cada um de nós como Cristo, porque é isso que é a única realidade que há por detrás de cada um de nós. E é nos dado a nós também aceitarmos isso, porque essa é a cura. É disso que é estar ciente disso que nós necessitamos. Cristo é o Filho de Deus que não está em nenhuma maneira separado do seu Pai, e qualquer pensamento seu é tão amoroso quanto o pensamento de seu Pai, pelo qual ele foi criado. Então, Cristo é cada um de nós, é o Filho de Deus, toda a criação de Deus, e todo o pensamento do Cristo é tão amoroso quanto o pensamento do Pai. Não te enganes com o Filho de Deus, pois se o fizeres, não podes deixar de estar enganado em ti mesmo. Se nós persistirmos de acreditar no equívoco sobre o irmão, nós estaremos equivocados quanto a nós mesmos. Mas se aceitarmos que por detrás daquilo que os sentidos físicos nos mostram, mas que os sentidos físicos não são o nosso ser, são só um instrumento de comunicação.
e que estamos falhos a usar eles como o que mostra a realidade, e nós usarmos a visão do Espírito Santo, ele vai nos mostrar o Cristo, nós não vamos estar enganados nem a respeito do irmão e, consequentemente, nem de nós mesmos. E estando enganado em ti mesmo, estás enganado em teu Pai, em quem nenhum engano é possível. Se nós não vermos ao irmão como Cristo, não saberemos que nós somos o Cristo. Não sabendo que nós somos o Cristo, não conheceremos o Pai. Por isso que Jesus diz que nós não compreendemos o Pai. No mundo real, não há nenhuma doença, porque não há separação nem divisão. Então, se não há doença, não há separação, não há divisão, veja que o mundo real é uma percepção de pensamento e não um mundo físico. Então, é uma percepção, não é conhecimento porque ainda não é a totalidade, mas é a percepção verdadeira que ainda é limitada, mas aquilo que está ciente não é diferente do céu, apenas não está ciente da totalidade, mas daquilo que está ciente é na forma de pensamento. Por isso que não tem doença, não tem separação, não tem divisão. Só pensamentos amorosos são reconhecidos, e porque não há ninguém sem a tua ajuda, a ajuda de Deus vai contigo a toda parte. Então, quando nós reconhecemos só os pensamentos amorosos no nosso irmão, a ajuda de Deus, o Espírito Santo, vai conosco a toda parte. Não há um lugar, não há um ser onde o Cristo não esteja presente. E o Espírito Santo nos comprovará isso. À medida em que venhas a estar disposto a aceitar essa ajuda, pedindo por ela, tu a darás porque a queres. À medida que nós estivermos dispostos a aceitar a visão do Espírito Santo, nós a daremos ao irmão no sentido de que nós aceitaremos a visão do Espírito Santo, que é isso que o irmão é, porque é isso que nós queremos voltar a saber que somos, o Cristo. Nada estará além do teu poder de curar, porque nada será negado ao teu simples pedido. Nós, quando estamos no Espírito Santo, no mundo real, nós podemos curar a tudo e a todos, como Jesus o fez, porque nada poderá nos ser negado, porque nós estamos com a fonte da cura, com a fonte real. E por isso que nós traremos a cura ao irmão, assim como Jesus nos curou, nós também seremos curadores. Que problemas poderão não desaparecer na presença da resposta de Deus? Quem desperta não tem mais problemas, porque ele não tem mais o equívoco do mundo do ego. Então, Jesus desperto não tem mais problemas. Uma vez nós aceitando a expiação, ou a visão do Espírito Santo, vendo Cristo, ou vendo o mundo real, não teremos mais problemas. Por isso que no mundo real não existe nenhum problema. Pede, então, para aprender sobre a realidade do teu irmão, porque é isso que vais perceber nele, e verás a tua beleza refletida na sua. O irmão é tão belo quanto o Pai, quanto Deus, porque ele é o Cristo. E isso refletirá para nós se nós apenas pedirmos isso pedimos apenas ao Espírito Santo isso, para vermos o irmão, a parte real dele, e não a parte imaginária, a parte da culpa, não ver a parte da irrealidade do sonho, ver a realidade. Essa é belíssima, essa refletirá para nós a beleza do Pai e refletirá a nossa própria beleza no irmão. Não aceites a percepção variável do teu irmão sobre ele mesmo. Isso também é importante. O irmão, ele pode estar equivocado e ele estar nessa oscilação entre comportamentos equivocados,
Mas não cabe a nós, e ele aceitar isso como real, ele achar que ele é esse ser individual, físico, comportamental. Mas a nós é pedido para não aceitar essa percepção variável do irmão, que ele tem sobre ele mesmo, pois a sua mente dividida é a tua, e não aceitarás a tua cura sem a sua. Isso é importante. Para nós termos a nossa mente curada, será impossível nós vermos a nossa mente curada se nós não vermos que a mente certa está no irmão. Se nós aceitarmos a mente doente no irmão, como sendo a verdade nele, embora que ele possa acreditar nisso, mas nós não precisamos e não devemos acreditar nisso. Então, não aceitar a mente errada no irmão é a única forma de nós recebermos, voltarmos a estar cientes da nossa mente curada. Pois tu compartilhas o mundo real como compartilhas o céu, e a sua cura é tua. Então, assim como o céu é compartilhado por toda a criação, o mundo real é compartilhado por todas as mentes. O mundo separado, a consciência do mundo dual, pode ser individual. E de fato, nós só estamos cientes individualmente da dualidade. Mas o mundo real, ele é compartilhado por todos. No momento que nossa mente desperta para um sonho feliz, porque no ego ela está no pesadelo, mas ela desperta primeiro para o sonho feliz, que é o mundo real, ela imediatamente passa a saber que esse mundo real é um só, e é compartilhado com Jesus e com todos que já despertaram, e com todos que ainda haverão de despertar, e que ainda não despertaram, porque só há um mundo real, e ele é compartilhado, assim como o céu também é compartilhado. Amar a ti mesmo é curar a ti mesmo, e tu não podes perceber parte de ti como doente e realizar a tua meta. Então, parte de mim como doente é ver o irmão doente, não é ver uma parte do meu corpo físico saudável e outra parte doente, não é isso. É ver o irmão como doente, isso é ver uma parte de mim mesmo doente. Mas se eu fizer isso, eu não poderei alcançar a meta de ver o mundo real. Irmão, nós curamos juntos. A cura que Jesus fazia, ele fazia ciente da nossa mente certa. Nós estávamos em mente certa com ele em cada cura que ele fez, porque nós só curamos juntos. Jesus jamais poderia ter curado individualmente ele, Jesus. A nossa mente certa estava com ele. Nós curamos juntos, assim como vivemos juntos e amamos juntos. Não te enganes com o Filho de Deus, pois ele é um consigo mesmo e um com seu Pai. O Filho de Deus é um consigo mesmo, e esse um consigo mesmo é todos, não há exceção. Todos estão incluídos nisso, inclusos nisso, e o próprio Pai também está. Ama ele que é amado por seu Pai e aprenderá sobre o amor do Pai por ti. Amar o irmão, sabendo que ele é o Cristo, isso fará com que nós tenhamos a experiência de sabermos que somos amados pelo Pai. Se percebes ofensa em um irmão, arranca a ofensa da tua mente. Isso é uma decisão nossa. Se nós percebemos ofensa no irmão, não cabe responder à ofensa com defesa ou com ataque. É um equívoco da nossa mente. Se nós vimos ofensa no irmão, certamente estamos equivocados em nossa própria mente, e a solução disso é arrancar a ofensa da tua mente. Não aceite essa ofensa como verdadeira. Veja como
parte da projeção do ego, e por ser projeção do ego, você não a quer, não é a realidade do irmão, é apenas uma projeção, e eu não preciso acreditar nessa projeção, pois se está sendo ofendido por Cristo, e pois está sendo ofendido por Cristo, se eu acreditar que o irmão pode me ofender, eu estou dizendo que Cristo pode me ofender, porque ele é o Cristo, e estás enganado a respeito dele. Então, estás enganado, Cristo não ofende. Eu estou dizendo que o Cristo ofende, mas o Cristo não ofende. Se o Cristo não ofende, arranca a ofensa. Arranca dentro do próprio conceito, não aceite isso como real. Cura em Cristo e não sejas ofendido por ele, pois nele não há ofensa. Curar em Cristo é reconhecer, enganei-me aqui, percebi ofensa, estou enganado em minha própria mente, não estou vendo o Cristo, não estou vendo com o professor Espírito Santo. Espírito Santo, ensina-me a ver verdadeiramente, pois estou enganado em mim mesmo, porque eu vi uma ofensa. Este é o modo de voltar à nossa mente, de mudar a nossa mente, de permitir que a cura venha e que a cura cuide de tudo mais. Se o que percebes te ofende, estás ofendido em ti mesmo e estás condenando o Filho de Deus a quem Deus não condena. Ou se Deus não condena o seu Filho, quem somos nós para condenar o seu Filho Santo? Então, obviamente, estamos enganados e precisando de correção em nosso próprio pensamento, se achamos que estamos recebendo alguma ofensa. Permite que o Espírito Santo remova todas as ofensas do Filho de Deus a si mesmo e não percebas ninguém a não ser através da sua orientação, pois ele te salvará de toda condenação. Só através do Espírito Santo é que podemos ver ou arrancar as ofensas. Jamais poderemos fazer por conta própria, pois por conta própria já estamos enganados quanto à crença da separação. Mas com o Espírito Santo é possível permitir que o seu pensamento seja o nosso e assim não aceitaremos mais a ofensa. Aceita o seu poder de cura e usa-o para todos aqueles que ele te enviar a ti. Todos os que vêm a nós em pensamento, em presencial, em noticiário, seja a forma que for, que ficarmos cientes, são os que o Espírito Santo envia a nós para a cura da nossa mente, para receber, e eles vêm também para receber a liberação, pois a sua vontade é curar o Filho de Deus, no qual ele não é enganado. E aqui, agora nós teremos uma parte que Jesus nos ensina como nós podemos, como é risível nossos próprios conceitos dentro do ego. E ele, mais uma vez, nos compara com as criancinhas, aqui no 13. As crianças percebem fantasmas amedrontadores e monstros e dragões e ficam aterrorizadas. Crianças têm imaginação fértil e podem sentir medo daquilo que elas imaginam. No entanto, se elas perguntam a alguém em quem confiam o significado do que percebem e se estão dispostas a soltar as suas próprias interpretações em favor da realidade, o medo desaparece junto com elas. Então, quando uma criança tem medo de um monstro, que na verdade é só um ursinho de pelúcia, mas ela pede em quem ela confia. Por exemplo, ela pede a sua mãe, que é a pessoa que ela mais confia, se esse for o caso. O que é isso? E a mãe lhe mostra que é só um ursinho fofinho que quer lhe dar amor, porque ela lhe afaga com carinho. Se a criança acredita na mãe, ela deixa de ter medo do ursinho, porque ela larga seu próprio pensamento de um monstro, e assim a sua mente ela é corrigida. Como ele segue aqui, quando uma criança recebe ajuda para traduzir o seu fantasma
que ela imaginou em uma cortina, que na verdade era uma cortina, ela pensou que era um fantasma, o seu monstro em uma sombra, o seu dragão em um sonho, ela não mais tem medo e com facilidade, felicidade, ri do seu próprio medo. É assim que o nosso mundo de medo será traduzido no mundo real, onde nós passaremos a rir da nossa própria crença que tornou um mundo tão amedrontador, quando na verdade esse mundo está repleto de pensamentos amorosos para serem vistos. Mas eles não são vistos onde a nossa mentalidade está amedrontada e focada para aquilo que fere. Por isso que precisamos pedir ao Espírito Santo para ele nos mostrar o mundo real sobre essa situação. Tu, minha criança, tens medo dos teus irmãos e do teu pai e de ti mesma. Nós andamos muito amedrontados no mundo dual, mas estás apenas enganada em relação a eles. Nós estamos apenas percebendo equivocadamente os nossos irmãos, a nós mesmos e ao Pai. Pergunta o que eles são ao professor da realidade, e ouvindo a sua resposta, também rirás dos teus medos e os substituirás pela paz. Pergunta ao Espírito Santo o que é o teu irmão, o que é o teu pai, o que é você mesmo, e você irá rir do medo que tinha sentido, porque como que o Cristo vai atacar? Como que pensamentos amorosos podem ferir? Como que a única realidade, que são os pensamentos amorosos, podem fazer outra coisa que não seja trazer de volta a lembrança de quem nós somos do Cristo e do próprio Pai? Como que elas não podem mostrar o mundo real, que é igual ao céu, porém apenas só que por hora é só percepção, ainda não é o conhecimento. Pois o medo não está na realidade, mas nas mentes das crianças que não compreendem a realidade. Quem não está ciente do mundo real, certamente está no medo, porque o mundo que sem significado gera um medo. Um mundo onde o caos reina tem que gerar medo. Então, quando nós não estamos cientes do mundo real, obviamente que estaremos no medo. E a solução não é tratar as coisas dentro do medo para não sentir medo, e sim voltar-se a olhar de volta com a realidade para essas situações, porque na verdade elas eram só sombras, vistos na luz, no mundo real, só o que é amoroso é real, não havia nada que pudesse ferir o nosso ser, portanto, não há nada a temer. Então, pedir ao Espírito Santo, ele substituirá o medo em paz, pois o medo não está na realidade, mas nas mentes das crianças que não compreendem a realidade. É apenas a sua falta de compreensão que as amedronta, e quando aprendem a perceber verdadeiramente, não mais têm medo. Assim, a única forma de perdermos o medo é voltarmos para o mundo real. É a única forma de não mais estar amedrontado. E devido a isso, as crianças, então, quando percebem que há uma forma diferente de olhar para isso, elas pedem a quem elas confiam para mostrar a verdade e passam a acreditar na verdade e não ter mais medo. E assim nós devemos pedir ao Espírito Santo para ele nos mostrar a verdade e assim não teremos mais medo. E devido a isso, então, elas perguntarão de novo pela verdade quando estiverem assustadas. Quando voltarmos a ter medo de algo, perguntaremos novamente ao Espírito Santo e ele novamente nos mostrará a realidade. Não é a realidade dos teus irmãos ou do teu pai ou a tua própria que te assusta.
Isso é um fato, não é a realidade. A nossa imaginação sobre eles é que assusta, como ele diz. Tu não sabes o que eles são, e por isso os percebes como fantasmas e monstros e dragões. Assim como criancinhas podem se assustar dentro da sua imaginação, nós é que projetamos fantasmas, monstros e dragões sobre o Cristo e tememos a isso. Pergunta qual é a sua realidade àquele que a conhece e ele te dirá o que eles são. Pergunta ao Espírito Santo o que é o meu irmão, qual é a realidade dele, e ele te mostrará a santidade do teu irmão, independente do tamanho do monstro que eu tinha acreditado que ele era. Essa jamais foi a realidade dele. E o Espírito Santo nos mostrará isso. Pois tu não o compreendes, e não compreendes o irmão, e porque estás enganado pelo que vês, precisas da realidade para dissipar os teus medos. Não há outra fórmula para escapar do medo. E no medo, a nossa mente não está em paz. Não estando na paz, ela não está no mundo real ou ela não satisfaz a condição na qual Deus pode transformar novamente a percepção em céu, em conhecimento. Então, por isso que nós precisamos realmente escapar do medo, dissipar o medo. E para isso, nós precisamos ver o mundo real, que é a visão que o Espírito Santo tem para nos mostrar. Não queres trocar os teus medos pela verdade, se essa troca é possível para ti através do teu pedido? Quem acreditando que basta nos pedir para trocar o medo pela verdade, não o irá pedir. Então, basta nós pedirmos, e essa troca será feita. Pois se Deus não se engana em ti, só podes estar enganado em ti mesmo. Então, Deus não se engana quanto a quem nós somos. Ele sabe que nós somos o Cristo. Ele que determinou o valor, o nosso real valor como Cristo que somos. Deus não se engana. Então, como que eu posso me sentir culpado ou amedrontado, ou pequeno, separado do irmão? Então, obviamente, não é Deus que está enganado quanto a mim mesmo, mas eu estou. Sempre que não me sinto realmente parte da paz, ou parte dos pensamentos amorosos de Deus. No entanto, podes aprender a verdade sobre ti mesmo com o Espírito Santo, que te ensinará que, como parte de Deus, qualquer engano em ti é impossível. Na verdade, é impossível nós deixarmos de ser o Cristo. É impossível nós sermos aquilo que pensamos que nós éramos, amedrontados. Mas, e para sabermos disso, para experienciarmos disso, precisamos pedir ao Espírito Santo para que a visão para nós nos abrirmos para a visão dele, para que ele possa restituir à nossa mente essa consciência. Quando te perceberes sem auto-engano, aceitarás o mundo real no lugar do falso que fizeste. Então, quando nós virmos que a nossa realidade é o Cristo, nós aceitaremos o mundo real em lugar daquele mundo dual e de culpa e de ataque e de sofrimento que nós fizemos. E então o teu Pai inclinar-se-á para ti e dará o último passo por ti, elevando-te até ele, transformando a percepção em conhecimento. E este é o fim do sonho. Então, essa é a mensagem que o Espírito Santo tem a cada instante para nós. A paz ou a alegria, a visão real, ela é composta de todos os pensamentos do mundo inteiro e ela é compartilhada por tudo e todos, e somente no mundo real é que está a segurança, a paz e a alegria, e quando nós o alcançarmos,
abrindo mão de estarmos certos, acreditando na dualidade, no sofrimento, no físico, quando nós aceitarmos a visão do Espírito Santo do mundo real, o próprio Pai inclinar-se-á sobre nós, transformando percepção em conhecimento, e essa restauração da consciência do céu na nossa mente, e o fim do sonho. E essa é a meta de todos dentro do sonho, e assim é. Porque assim já aconteceu, nós apenas precisamos voltar a estar cientes disso. E isso é o que o Espírito Santo, Jesus, teve para trouxe para nós hoje, no fim dessa sessão. O próximo capítulo é o currículo do Espírito Santo, onde vamos cada vez mais aprendendo a como aceitar somente o mundo real, a como isso é realmente aquilo que nós realmente valorizamos na nossa mente. Estávamos enganados pelo ego ou pela culpa, quando achávamos que queríamos aquilo que nos feria. Nós não queremos isso. Nós todos queremos a paz, a alegria, porque nós fomos criados nela. E só nisso estamos em casa. Ninguém está em casa fora da paz, fora da alegria, fora dos pensamentos amorosos, que são a criação do Pai e do Filho. Era isso da minha parte. Estamos aqui, então, agora na interação. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta ou algum depoimento nesse contexto? Não. Então, eu deixo a todos e todos nós nessa mentalidade de cura que é compartilhada por todos, nesse afago, nesse convite, e na certeza de que nós estamos no caminho de aceitar cada vez mais somente a isso, e quando não tivermos mais nenhuma culpa na nossa mente, porque, porque já vamos ter levado todos os equívocos ao Espírito Santo, somente a consciência da realidade estará em nossas mentes. E graças à resposta de Deus ao Espírito Santo, que nós temos a voltar a estar cientes da verdade.